Cultivo Online, capítulo 91. Linhagem desconhecida. Se você não se importa que eu pergunte, como você conseguiu a maldição em primeiro lugar? Yuan perguntou de repente a Feng Yuxiang. Ao ouvir sua pergunta e relembrar sua história, Feng Yuxiang suspirou deprimida antes de falar. Isso vai parecer bobagem, mas nós, Fênix, nascemos com extremo orgulho, mas esse orgulho às vezes se transforma em arrogância, e sendo a jovem Fênix, eu era naquela época, eu acidentalmente ofendi alguém que não deveria. Então essa pessoa amaldiçoou minha linhagem, selando meus poderes. Yuan olhou para ela com uma expressão estupefata. Ela teve seus poderes selados e sua linhagem amaldiçoada só porque ofendeu alguém? Que tipo de pessoa ela ofendeu? E quão poderosa essa pessoa deve ser para amaldiçoar a linhagem de uma fênix? Pelo menos você está sendo honesto. Yu-Hou de repente se aproximou deles e disse. A propósito, o que você vai fazer com aquele sangue da fênix, irmão? Ela então perguntou a ele. Vou consumir, é claro, disse ele. Porque o irmão Yuan. Xiao Hua também se aproximou deles e olhou para Yuan com uma expressão confusa. Você está ferido ou doente em algum lugar, irmão Yuan? Não. Na verdade não, Yuan rapidamente balançou a cabeça. Então por que você precisa do sangue da fênix, irmão Yuan? Xiao Hua inclinou a cabeça de maneira confusa. Se você não está ferido, trata-se de aumentar sua longevidade. No entanto, o irmão Yuan ainda é muito jovem e está longe de seu limite. Na opinião de Xiao Hua, apenas os cultivadores que atingiram o fim de sua longevidade e também o limite de seu crescimento exigiriam a obtenção de longevidade a partir de tesouros. Pois essa é a única maneira de continuarem vivendo. Bem, é meio complicado. Yuan disse com um sorriso estranho no rosto. Não era como se ele pudesse dizer a eles que queria ver se o sangue da fênix poderia curar seu corpo no mundo real. Pois isso o faria parecer louco. A propósito, jovem mestre, estou me perguntando, que tipo de linhagem você tem? Se o seu sangue pode enfraquecer a maldição daquela pessoa, você deve vir de uma família poderosa que é ainda mais poderosa do que essa pessoa, certo? Feng Yuxiang perguntou de repente. Linhagem, mas eu não tenho nenhuma linhagem única, disse Yuan, pelo menos é o que seu status diz. Yuan então abriu seu status para o caso. Linhagem, nenhuma. Na verdade, ele não tinha nenhuma linhagem sanguínea de acordo com o sistema. Isso é impossível, jovem mestre, para você não ter uma linhagem poderosa. Sangue normal não atrairia uma besta divina como eu, muito menos enfraqueceria a maldição de um poderoso cultivador nos céus superiores, Feng Yuxiang disse a ele com um rosto confuso. Não sei mais o que dizer, já que realmente não tenho nenhuma linhagem especial e não pertenço a uma família poderosa, disse Yuan. Feng Yuxiang ficou em silêncio com uma expressão ponderada no rosto. Alguns momentos depois, ela falou. Embora eu não tenha mencionado isso antes, meu sangue de fênix também tem a capacidade de despertar linhagens. Sobre sua linhagem, afinal, nem todo mundo nasce com sua linhagem desperta. Alguns devem cumprir requisitos ou precisar de ajuda de tesouros para despertar suas linhagens. Realmente, Yuan ergueu as sobrancelhas. Talvez seja por isso que o sistema não consegue reconhecer sua linhagem, pois ainda não despertou. De qualquer forma, saberemos se tenho linhagem ou não depois de consumir o sangue da fênix. Só preciso quebrar o pergaminho de jade, certo? Yuan perguntou a Feng Yuxiang. Permita-me ajudá-lo, jovem mestre. Yuan assentiu e entregou-lhe o pedaço de jade. Feng Yuxiang então colocou a tira de jade acima da cabeça de Yuan e disse. Abra a boca, jovem mestre. Yuan ergueu a cabeça e abriu a boca. Feng Yuxiang então quebrou a tira de jade ao meio. E uma única gota de sangue dourado escapou da tira de jade, caindo diretamente na garganta de Yuan. Alguns segundos depois. Você consumiu uma gota de Vermilion Phoenix Blood. Você ganhou 50.000 anos de longevidade consumindo Vermilion Phoenix Blood. Todos os seus ferimentos e doenças foram curados. O Vermilion Phoenix Blood está reagindo à sua linhagem. Tentativa de despertar a linhagem. Fracassado. Tentando despertar a linhagem novamente. Fracassado. Tentativa final de despertar a linhagem. Fracassado. Vermilion Phoenix Blood é muito fraco para despertar sua linhagem. Heaven Refining Physique ativado. Vermilion Phoenix Blood foi refinado. Você obteve a habilidade, Regeneração Superior, ao refinar o sangue da Fênix Vermilion. Regeneração Superior. Classificação, Céu. Descrição. Melhora muito todas as suas habilidades de regeneração. Yuan olhou para Feng Yuxiang depois e disse. Acho que o sangue da Fênix Escarlate é muito fraco para despertar minha linhagem. O quê? Meu sangue está muito fraco? Feng Yuxiang exclamou com uma voz chocada. Isso é ultrajante. Meu sangue tem a capacidade de despertar todas as linhagens abaixo do grau divino. No entanto, Feng Yuxiang de repente ficou em silêncio e continuou um momento depois. Na verdade, isso faria sentido, já que seu sangue foi capaz de enfraquecer a maldição daquela pessoa, então não é exagero dizer que sua linhagem está acima do nível divino. Feng Yuxiang olhou para Yuan com um olhar de admiração e até mesmo uma pitada de medo em seus olhos. Pessoas que nascem com linhagens acima do grau divino estão muito distantes e poucas intermediárias,
E apenas famílias extremamente poderosas nos céus superiores têm a capacidade de dar à luz alguém com uma linhagem tão poderosa. Quem é Yuan? De que tipo de família de cultivo poderosa ele pertence? O irmão Yuan tem uma linhagem acima do nível divino? Xiao Hua também olhou para Yuan com os olhos arregalados e cheios de choque. Já faz um tempo desde que ela se sentiu assim, provavelmente nunca desde que ela testemunhou Yuan consumindo núcleos de monstros pela primeira vez. Enquanto Feng Yuxiang e Xiao Hua olhavam para Yuan com olhares atordoados em seus rostos, Yu Hou falou: quais são as notas para linhagens? Porém, eu já posso imaginar o quão poderoso é o grau divino apenas pelo seu nome. Existem muitos graus para linhagens. O grau mais baixo seria o grau real, depois o grau imperial e, finalmente, o grau divino. Claro, ainda existem linhagens muito mais poderosas que estão acima do grau divino, como o antigo grau, mas você só vê pessoas com esse tipo de linhagem nos céus superiores, não em um lugar pequeno como os céus inferiores, explicou Feng Yuxiang. E como meu sangue da Fênix Escarlate não conseguiu despertar a linhagem do jovem mestre, isso significa que sua linhagem está acima do grau divino e é muito poderosa para que meu sangue faça qualquer coisa. Então o que poderia despertar minha linhagem? Yuan perguntou a ela por curiosidade. Bem, existem muitas bestas divinas que podem despertar linhagens acima do nível divino, como o dragão celestial e a tartaruga estelar, mas você não encontrará nenhuma delas nos céus inferiores, pois elas só vivem na parte superior. Céus, Feng Yuxiang disse. Os céus superiores? Hein? Yuan murmurou. Tem certeza de que não pertence a alguma família de cultivo poderosa dos céus superiores, jovem mestre? Afinal, simplesmente não há como um cultivador comum ter uma linhagem sanguínea tão poderosa, nem mesmo se eles forem as pessoas mais sortudas do mundo. Feng Yuxiang perguntou novamente. Sim, eu tenho certeza. Yuan assentiu. Feng Yuxiang estreitou os olhos para ele. Claro, ela não acreditou totalmente nele. Mas como Yuan não queria contar a ela não continuou perguntando, pois tinha medo de que isso pudesse irritá-lo. De qualquer forma, ainda tenho que fechar esta loja antes de poder sair deste lugar. Você pode me dar algumas horas, jovem mestre? Feng Yuxiang perguntou a ele depois. Vá em frente, estaremos aqui. Yuan assentiu. Obrigado, jovem mestre. Então tentarei acabar com isso o mais rápido possível. Feng Yuxiang saiu da sala e começou a fechar a loja. Enquanto isso, Yuan disse a Yu Hou. Yu Hou, você não tem aulas de piano para assistir hoje? Yu Hou balançou a cabeça e disse. Não, não há aulas aos domingos. No entanto, ainda tenho que preparar o café da manhã para você, então farei isso agora. Tudo bem, Yuan assentiu. Depois que Yu Hou se desconectou para preparar o café da manhã, Xiao Hua falou de repente. Irmão Yuan, podemos realmente confiar naquela mulher? Feng, acho que sim, ele assentiu com uma expressão calma. Por quê, você não confia nela? Bem, ela fez algumas coisas desfavoráveis, disse Xiao Hua. Acho que a primeira impressão dela não é exatamente a melhor. No entanto, posso sentir que ela não é uma pessoa má de coração, assim como você, Xiao Hua. Yuan disse com um sorriso no rosto, fazendo-a corar. Como Xiao Hua? Ela murmurou. Isso mesmo, é difícil explicar. Mas posso de alguma forma dizer se alguém é uma pessoa boa ou má apenas pela sua aura é algo que está comigo desde que eu era jovem. Embora eu não tenha estado perto de pessoas por muitos anos, minha habilidade ainda permanece, disse Yuan. Após um momento de silêncio, Xiao Hua acenou com a cabeça e disse. Já que o irmão Yuan confia naquele pássaro, Xiao Hua também acreditará nela. Quanto à linhagem do irmão Yuan, Xiao Hua pensará em algo. Obrigado, Xiao Hua, Yuan disse a ela, e ele continuou. De qualquer forma, também vou me desconectar por enquanto. Se Feng retornar antes de mim, diga a ela que voltarei mais tarde. Xiao Hua acenou com a cabeça, e Yuan desligou no segundo seguinte com o coração batendo forte de excitação, enquanto estava impaciente para ver se o sangue da Fênix Escarlate havia afetado seu corpo no mundo real. Assim como o orvalho translúcido da impecabilidade.